Vai continuar falando sobre a América Latina com a pós-doutora em Direito Internacional e professora da Ambra University, Priscila Caneparo. Mais uma vez, bem-vinda, professora. É sempre muito bom te receber, mesmo num fim de semana. Obrigada, Muriel. Bom dia para você, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. A gente tem falado bastante, professora, ao longo das últimas semanas, atualizando esse cenário da Venezuela, e eu queria entender um pouco diante do que a gente tem acompanhado. Antes de mais nada, eu queria saber a sua percepção diante dessa grande Colômbia que a Luciana trouxe para a gente agora há pouco. Como é que você enxerga essa possibilidade? Bom, Muriel, eu acho importante a gente destacar o que é essa Grande Colômbia. Essa Grande Colômbia, ela vem numa ideia, como de fato vocês falaram, do século XIX, por um idealizador de uma conjunção, de uma estruturação de integração da América Latina chamado Simão Bolívar. Inclusive, o Simão Bolívar, ele deu origem na sexta conferência interministerial entre os chefes de Estado e os ministros, lá em Washington, nos Estados Unidos, a criação da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A OEA, ela tende a visar também uma integração regional, inclusive ela é localizada nos Estados Unidos, né, em Washington, e mais do que isso, nos últimos anos, esses ideais do Simão Bolívar, eles foram corrompidos por uma ideia de bolivarianismo ligado a regimes, enfim, ditatoriais, como é o caso do próprio Hugo Chávez, que falava muito no bolivarianismo, numa revolução bolivarianista. Mas é importante destacar que quando o Petro fala justamente nessa Grande Colômbia, ele quer se referir, ele quer aludir aos grandes ideais de integração regional que foram idealizados pelo Simão Bolívar. A gente já teve uma primeira tentativa que foi disruptiva em relação a essa construção da Grande Bolívia, não conseguiu-se, mas de fato o que o Petro está falando é: vamos nos unir para deixar o continente mais forte, isso é um fato. E essa integração, ela é a lá modelo, segundo o que o Petro está falando, a lá modelo direito comunitário europeu. Por que eu estou falando isso? Porque nós, latino-americanos, a gente só está acostumado com até a terceira fase de integração regional, que é a integração justamente no viés econômico, como é o caso do Mercosul. Quando a gente aprofunda essa integração, a gente vai fazer com que haja uma cooperação cada vez mais irrigada em termos concretos institucionais do Estado e que se tenha, né, um conjunto internacional mais amplo com mais voz, como é o próprio caso da União Europeia. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender que os ideais da União Europeia também nasceram dessa Grande Colômbia, também nasceram do Simão Bolívar. Então, é isso que o Petro está falando, porque, de fato, ele sabe que uma ruptura institucional, como está acontecendo agora na Venezuela, ou pode acontecer em outros países latino-americanos, como já aconteceu na América Central, não é favorável para o estabelecimento de democracias e, principalmente, para o estabelecimento desses países no cenário internacional, para defender a soberania, países em desenvolvimento e em menor desenvolvimento, e até mesmo os países desenvolvidos, como é o caso da Europa, precisam se unir. Por isso que ele está retomando a ideia da Grande Colômbia. Muriel. E aí, professora, aproveito para te perguntar com relação ao cenário atual da Venezuela. A gente está acompanhando, de vez em quando, quase que uma colaboração por parte do governo, no caso do regime lá da Venezuela, com os Estados Unidos. A Delcy Rodrigues tem estado em contato com Donald Trump, com Marco Rubio. É uma colaboração ainda não muito clara, mas queria que a senhora avaliasse o que a gente está vendo neste momento na Venezuela, mais de uma semana agora depois que Nicolás Maduro foi apreendido pelos Estados Unidos. Muriel, você pontuou muito bem, que é uma cooperação quase não muito clara, né? Que a gente sabe que tem cooperação, esse é um ponto. Segundo ponto, a gente também sabe que houve conversas anteriores entre a Delcy Rodrigues e o governo Trump, seja com Marco Rubio, seja com outras pessoas ligadas a essa interlocução com os Estados Unidos. Esse é um ponto central. O segundo ponto também que a gente precisa analisar é por que não fica tão claro o que está acontecendo na Venezuela, se a Delcy vai ficar, se ela não vai ficar, se os Estados Unidos vão controlar as instituições, se não vão controlar. Porque a gente precisa entender o que aconteceu na Venezuela nas últimas 2 décadas. Nas últimas 2 décadas, os militares, para a sustentação do chavismo, inclusive do governo de Maduro, foram colocados em pontos centrais de economia e de política. O que eu quero dizer com isso? Eles assumem grandes cargos dentro de empresas estatais e, inclusive, dentro do governo, Forças Armadas, obviamente, dentro dessa perspectiva de tribunais superiores, que faz com que nós tenhamos
um Estado muito voltado para os interesses dos militares. A Delcy Rodrigues, ela vem nessa conjunção de entender a realidade venezuelana a partir desse conjunto que também se compõe institucionalmente de militares, mas ela também vem conversar com os Estados Unidos. O que está acontecendo, o que me parece que está acontecendo, é justamente que a gente não tem o total aval dos militares na Venezuela para seguir o caminho da institucionalidade na Venezuela. Em outras palavras, a gente não sabe se os militares vão continuar apoiando o chavismo, se os militares vão apoiar esse novo momento da Delcy Rodrigues, fala em novo momento, porque de fato ela era extremamente radical, voltada a esse chavismo, hoje a gente vê uma figura muito mais abrandada, ou se os militares vão de fato apoiar os Estados Unidos. Então essa incerteza do futuro da Venezuela não repousa na Delcy Rodrigues, não repousa na administração Trump. Repousa na administração, sim, dos militares internos na Venezuela para saber qual o caminho que eles vão seguir. Eu acredito muito piamente que já estejam rolando negociações entre a Delcy Rodrigues, Estados Unidos e os militares, e nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos saber os caminhos. Mas uma coisa é certa, Maduro não vai voltar, obviamente, a gente também não vai ter a Corina Machado como, enfim, força articuladora da oposição, e sequer o Edmundo Gonzalez como sendo o presidente. O que a gente vai precisar entender é como se vai se dar essa cooperação e essa articulação entre a Delcy com os militares e entre a Delcy com os Estados Unidos, que ela vai fazer esse meio de campo com certeza. Muriel. Pois é, professora, não está claro se a gente vai ter daqui a alguns dias, daqui 30 dias, 40, 90 dias, um pedido de eleições, de novas eleições, levando em consideração que a oposição pode ganhar. O quão possível seria esse cenário? Queria te ouvir, inclusive para Donald Trump, se Donald Trump gostaria de negociar com a oposição, sendo ela, por exemplo, Maria Corina Machado, que por mais que tenha dito que Donald Trump deveria também ganhar o Nobel da Paz, ainda assim está sendo escanteada por ele, porque o diálogo que ele tem com Delcy Rodrigues parece ser muito mais avançado do diálogo que ele tem com a Maria Corina Machado ou até o Edmundo Gonzalez. Muriel, a tua análise é perfeita. Eu acho importante até fazer um paralelo, né, para a gente ver como o Trump, de fato, ele só está preocupado com os interesses dos Estados Unidos. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, ele começou a apoiar o Bolsonaro, após escanteou o Bolsonaro, e está acontecendo agora na Venezuela. Então, o interesse dos Estados Unidos na administração Trump é apenas dele próprio. E digo dele próprio, do próprio Trump, né? Sequer da nação como um todo. Dentro dessa premissa, a gente precisa entender qual o cenário institucional normativo da Venezuela. O que a Constituição da Venezuela fala? A Constituição da Venezuela fala que impossibilidade do presidente assumir ou de impossibilidade de continuar o mandato nos 2 primeiros anos, ele é afastado e, por consequência, a gente vai ter o quê? A convocatória de novas eleições em 30 dias. Não ocorreu essa convocatória até agora e eu não acredito que vá ocorrer. Por que eu não acredito? Porque o próprio governo Trump, a própria administração Trump falou o seguinte: não é o momento da gente estabelecer uma democracia na Venezuela, não é o momento, indiretamente, de convocar novas eleições. Então, quando ele fala que justamente não dá para instaurar a democracia nesse momento, ele está falando, não dá para convocar novas eleições agora. E por que isso? Isso é importante também destacar. Porque existe um interesse que já é muito claro e evidente para todos, que é o setor petrolífero dos Estados Unidos ingressar novamente na Venezuela. E quem está possibilitando essas questões é a Delcy Rodrigues. Então, o que acontece? A Delcy Rodrigues está abrindo a porta novamente para as empresas dos Estados Unidos entrarem na Venezuela e conseguirem fazer, enfim, essa exploração do petróleo. Esse é um ponto que o Trump não sabe como é que seria com a Corina Machado, porque pode ser que houvesse essa abertura, mas não uma abertura tão lucrativa, tão vantajosa para os Estados Unidos. Só que a gente tem outro lado, e esse lado que é a preocupação do Trump nesse momento, que é justamente ele não está conseguindo convencer as empresas privadas dos Estados Unidos para fazer essa intervenção no campo petrolífero na Venezuela, esse aporte financeiro e fazer a exploração. Então, Muriel, eu não acredito, são 2 pontos aqui, né, que andam em paralelo, mas ainda assim que a gente precisa analisar em conjunto. Primeiro ponto, eu não acredito que vão ter convocatórias de novas eleições, porque a porta da Venezuela,
com a Delcy Rodrigues já está aberta, sem o Trump precisar entrar em terreno, propriamente dito, como ele falou, que se for o caso ele entra em terreno, já estão abertas justamente para essas empresas petrolíferas entrarem, empresas privadas dos Estados Unidos. E o segundo ponto, em paralelo, é que o Trump agora ele precisa se preocupar em convencer essas empresas privadas dos Estados Unidos. E não ficar preocupado se a Delcy vai ficar, não vai ficar, o da Corina Machado, ele falou que vai receber a Corina Machado, mas não vai ter, né? Não vai ter uma mudança abrupta dentro da Venezuela nesse momento em relação à pressão dos Estados Unidos, porque o Trump está tendo que se preocupar em convencer as empresas privadas dos Estados Unidos em fazer esse aporte financeiro e ingressar na Venezuela para fazer essa exploração do petróleo. Muito bem. Professora, pós-doutora em Direito Internacional, professora da Ambra University, Priscila Caneparo. Sempre muito bom te ouvir. Obrigada mais uma vez, viu, pela presença. Um bom restinho de fim de semana por aí. Eu que agradeço. Bom domingo para vocês. Obrigada.